Bom dia. Um dia espetacular para vocês que tenham decidido estudar com o objetivo de não só fazer uma avaliação, mas acima de tudo de aprender para levar esse conteúdo vida afora e utilizá-lo nas suas práticas comuns da linguagem falada, da linguagem escrita e uma série de outros elementos que podem estar somando, né, na produção de comunicações verbais e não verbais. Nós agora vamos construir o conceito de dois itens interessantes da linguagem, né? Nós vamos falar aqui do aposto e do vocativo. O aposto e o vocativo normalmente eles estão separados da estrutura da oração, sujeito, verbo e objeto, por vírgulas. O aposto é um termo explicativo que aumenta o significado de uma determinada expressão ou palavra, ou que especifica melhor este elemento, e o vocativo, o próprio nome diz, é aquele que é invocado, é quando eu chamo, denomino e especifico para quem eu estou produzindo o enunciado. Então, nós temos o aposto e temos o vocativo para nos dar esse, vamos dizer assim, esses dois elementos que adicionam significado aos termos da oração, mas que, não sendo um termo essencial, nem sendo um termo integrante, é desconsiderado porque não altera a estrutura básica da oração. Então são chamados de termos acessórios. Mas nós podemos entender que toda adição de sentido, desde que não seja apenas um pleonasmo vicioso e ainda assim adiciona um significado, o vocativo e o aposto adicionam um significado importantíssimo para nós lidarmos melhor com a expressão, sem dizer que embeleza e especifica. Mas vamos levar em consideração que o aposto é um termo diretamente vinculado à função metalinguagem ou metalinguística da linguagem. Por quê? Porque ele vem melhorar o significado de uma palavra, vem dar mais sentido, né? Dar um sentido mais apropriado, vem contribuir com o significado, né? Da mesma forma, torna isso uma comunicação mais efetiva, mais direta, mais produtiva. O vocativo coloca em evidência aquele a quem o discurso se dirige, expressando a função apelativa da linguagem. O que é apelativa? Quando você chama, você fala com o outro diretamente, na publicidade, na propaganda, não perde tempo não, vai lá e compra agora, vai lá e se inscreve agora, tá vendo? Isso é a função apelativa. Então, considerando esses elementos, nós vamos aproveitar o que já está resumido no material de vocês, para a gente não agregar nenhum sentido a mais, para não complicar, e ao mesmo tempo para não faltar nenhum item. Com relação ao aposto, nós encontramos, então levando isso em consideração, o aposto apresenta as seguintes características básicas, vamos definir como está aqui, para a gente poder perceber melhor, segundo as informações do material do Eleva. É expresso por substantivo ou equivalente. É um termo acessório, sua retirada não quebra a estrutura da oração, ou seja, não mexe no sujeito, nem no verbo, nem no objeto. Explica outro termo qualquer da oração, normalmente o sujeito ou o objeto, ou adjunto adverbial ou adnominal do sujeito ou do objeto. Ok? Para a gente deixar bem claro o que é que nós estamos construindo nessa nossa apresentação, nessa maneira diferente ou melhorada de ver esses itens. Por exemplo, aquela jovem, uma mulher sonhadora, esquecia-se nos seus devaneios do passar do tempo.
Então, aquela jovem, uma mulher sonhadora, está entre vírgulas, é aposto. Está dando mais características e especificando aquela jovem. O núcleo é mulher, é um substantivo ou um equivalente. É um termo acessório porque, se eu retirar, aquela jovem esquecia-se nos devaneios do passar do tempo. Eu retirei uma mulher sonhadora. Com essa retirada, não mexi em nada na estrutura sujeito, verbo e objeto, como eu disse. E uma mulher sonhadora explica aquela jovem. Peguei todos os três itens que são elementos básicos da explicação do que difere um aposto dos outros termos e fiz a representação no exemplo que nos foi dado. Aqui nós temos da seguinte maneira: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Então, pai de Raquel refere-se a Labão, pai de Raquel. O núcleo é pai, que se refere a Labão. Pai de Raquel, serrana bela. Serrana bela também é um aposto do adjunto a quem servia, né? Vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia. Neste caso, é aposto do adjunto adnominal. Pai de Raquel é adjunto adnominal de pai, e nesse caso, serrana bela é aposto do adjunto adnominal de Raquel. Então, vejamos bem que é um elemento que, embora a gente diga que seja um termo acessório da oração, ele acrescenta muita informação e dá uma certa mobilidade, um recurso a mais para construir o significado de uma maneira técnica, mais direto, levando-se em consideração a função da linguagem que está sendo predominante. Ao mesmo tempo, nos dá opções de movimentar o sentido em outras direções, sem afetar diretamente o eixo oracional, né, que seriam os termos sujeito, verbo e objeto, como temos dito. O tipo de aposto que nós temos explicado, que nós levamos nessa explicação, esses dois exemplos, são apostos que estão com, vamos dizer assim, corriqueiros, né, que são explicativos, né, vem dando uma explicação de quem é a pessoa para tornar mais conhecida. Quando nós estamos conversando numa linguagem coloquial, a gente fala: você conhece fulano de tal? Aí o outro fica pensativo, você começa a acrescentar qualidade e as coisas que essa pessoa faz. São apostos que vão facilitar a compreensão, vão facilitar a identificação de quem fala. Por exemplo, Pelé é um patrimônio nacional. Quem não conhece o Pelé, às vezes está achando que eu estou falando de qualquer outra pessoa que tem o apelido de Pelé aqui na cidade. Eu especifico: Pelé, o mais famoso jogador de futebol de todos os tempos, é um patrimônio nacional. Opa, peraí, então está falando do Pelé, jogador mesmo, o rei do futebol. Aí já conhece, identifica. Vidas Secas, romance antológico de Graciliano Ramos, estará sempre listado entre as maiores obras de nossa literatura. Romance antológico de Graciliano Ramos é o aposto, uma informação adicional, mas que enriquece a oração. Então, assim, pode tirar que não muda nada. Não é verdade, porque ele tem uma função metalinguística no contexto em que está inserido, ok? E aí eu vou levar em consideração o exemplo do explicativo, que eu já havia dado 2, dei mais 2 agora, o resumitivo, que é um resumo de uma gradação de vários itens. E depois, essa gradação de vários itens eu vou considerar um enumerativo, porque toda gradação é a enumeração de elementos a mais. Então, vejamos assim: lágrima, apelos, carícias. Resumo: nada o comovia. Interessante, né? A palavra nada é um aposto que está representando os 3 elementos anteriores. Agora eu vou aumentar.
tudo compõe uma vida normal. Agora, se eu especificar tudo, vírgula, ódio, amores, tristezas, alegrias, compõem uma vida normal. Então, tudo, nesse caso, foi amplificado a uma enumeração, uma gradação que foi levada em consideração e que é o aposto nesse momento, compõe uma vida normal. Então, é um enumerativo. Que tipo de aposto nós estamos falando? Falamos do explicativo, do resumitivo, que na verdade eu pego várias coisas e jogo nada como um aposto a ser considerado, e falamos agora do enumerativo, que eu falo de tudo, mas aí eu especifico entre vírgulas e termina a oração dizendo que nos compete. Tá vendo? É um enumerativo. Olha o distributivo. Há duas razões para a tua atitude. Primeira, ligada a ser, ligada aos sentimentos. A segunda, ditada pela razão. Então, eu fiz aqui um distributivo, primeira, segunda, terceira, e aí vai. Eu estou especificando a ordem desses elementos. Olha o apelativo. O atleta Romário estava eufórico com a notícia que recebera. Romário aí, né, eu sei quem é o atleta, não está entre vírgulas, né, e ele é um apelativo. Para quê? Para que eu entenda exatamente de quem se trata. Não é um explicativo. Então, nós falamos aqui de 5 tipos de aposto: explicativo, que é o comunzão, resumitivo, enumerativo, distributivo e o apelativo, que é o exemplo do Romário aqui, como jogador, né? Atleta que ficou eufórico com a notícia que recebera. Então, nós vamos pular agora vamos começar a entender o elemento. Ali estava Romário, o artilheiro, distribuindo autógrafos. É um aposto. Romário é um substantivo. O jogador Robinho, emocionado, saiu de campo sob aplausos. É um predicativo, é um adjetivo. As nossas jogadoras de vôlei, eufóricas, também é um adjetivo, é um predicativo, vibraram com a conquista olímpica. Então, aposto ou predicativo? Se for um adjetivo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E se for um substantivo? Aposto. Ok? A diferença, então, eu preciso conhecer, além da função sintática, a categoria gramatical da palavra, para eu especificar qual é a função sintática, que eu dependo dessa informação a mais. Então, fechamos a ideia do aposto, vamos encarar o vocativo de frente. O vocativo, que na verdade diz daquele que chama, né, que dirige a palavra, dirige a mensagem para o objeto dessa mensagem, para quem ela foi construída, traduz um chamamento ou um apelo. Por meio dele invoca-se ou interpela-se alguém. É termo que não tem relação sintática com qualquer outro da oração. Se for retirado, não muda a estrutura sujeito, verbo e objeto. Por isso que o aposto é estudado junto com o vocativo, porque nenhum dos dois interfere diretamente na estrutura da oração, sujeito, verbo e objeto. Ok? Para a gente poder entender isso com maior propriedade. Em virtude disso, há gramáticos que o consideram um termo extralógico, ou seja, além da lógica ou da sintaxe, né, das funções que as palavras assumem no contexto em que estão inseridas. É elemento característico da segunda pessoa do discurso, por isso mesmo constituinte da chamada função apelativa da linguagem. Quando você dirige a linguagem, a mensagem, para o outro se movimentar ou tomar uma decisão, quando você invoca, é a função apelativa, não é isso? Identifica-se pela possibilidade da presença de uma interjeição. Então, Deus, Deus, onde estás que não respondes? Isso é Castro Alves, viu? Deus, navio negreiro. Deus, Deus. Então,
é um vocativo, né? E é um vocativo insistente. Por isso eu tenho, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que pragas? Para a gente fechar com chave de ouro, então, vamos relembrar aqui o aposto e a pontuação. Existem situações em que o aposto está depois de 2 pontos. Eles só pretendem uma coisa: maior liberdade. Está explicando uma coisa, é um aposto. O aposto antecedido de travessão ou entre travessões, uma só palavra: adeus. Marcou o fim daquele romance. Adeus está entre travessão. Aposto entre parênteses, aquela conquista, entre parênteses, o campeonato nacional, jamais será esquecida pelos torcedores. E agora aposto como continuidade do termo que ele explica. O jogador Neymar tende a ser o melhor do mundo para alguns. Então Neymar está na condição de aposto, e está separado por vírgula, tá certo? Então o aposto ele tem muito mais elementos para ser considerado dinâmico na oração do que o vocativo, porque o vocativo realmente é para servir de chamamento, vamos dizer assim, fica mais simples. Eu já disse da importância de nós entendermos a gramática, os elementos gramaticais, juntamente com a função que cada um deles exerce. Como nós já falamos de análise sintática, dos termos essenciais, dos termos integrantes, agora dos termos acessórios, nós vamos fazer uma revisão, levando-se em consideração a categoria gramatical desses termos. Então vamos construir o conceito. Né? Que conceito nós estamos falando? Aqui nós estamos falando da consolidação que é gramatical, categoria gramatical, sintática, não é? Classes gramaticais e funções sintáticas da palavra. Construindo o conceito mais basicamente para a gente poder entender. Com base nas diversas classes gramaticais, será promovido a seguir um estudo recapitulativo dos termos que constituem a oração. Sujeito, verbo e objeto. Aí entra adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, predicativo do sujeito, aposto, vocativo. Então, nós vamos começar com o substantivo que dá nome a coisas e a seres, e é o termo que mais tem função sintática na oração, porque é o elemento que mais aparece. Então, substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Adjetivos são adjuntos adnominais e tem outros papéis, como o núcleo do predicativo do sujeito. Advérbios, papel de adjuntos adverbiais. Mas o substantivo, ele migra em todos esses elementos e mais alguma coisa, dependendo da habilidade de quem escreve, de quem constrói a linguagem, ok? Então, como nós dissemos, o substantivo pode ter diversas funções sintáticas, nós vamos descrever todas elas, dar exemplos e explicá-las detidamente. Vamos começar dizendo assim: substantivo é sujeito. É sujeito e é objeto direto, é objeto indireto, é complemento nominal, pode ser predicativo do sujeito, vamos dizer assim, predicativo do objeto, agente da passiva e pode ser aposto. Considerando esses itens, há muito mais que ele pode ser. Locuções adjetivas, locuções adverbiais. É interessante, né? Pode sim. Adjuntos adnominais, predicativos e adjuntos adverbiais, como funções, tá? E pode ser vocativo também. Olha que beleza, hein? Na verdade, ele pode ter aí 13 funções devidamente contadas, tá? Para a gente poder compreender à risca quais são e trabalhar para poder, não é decorar, é entender e saber encontrá-las no momento em que elas estiverem à disposição para a análise ou para a gente fazer a própria correção. A pontuação, que parece um grande mistério para quem não estuda a linguagem e leva a sério,
depende profundamente. As regras de pontuação são baseadas em função sintática. São termos de função sintática porque a pontuação respeita a estrutura da oração, que é sujeito, verbo e objeto. É a estrutura básica. O período simples é a estrutura básica para o período composto também. Então, precisamos considerar esses itens. Por exemplo, ele caiu de cama repentinamente. Caiu aqui, ele está de cama repentinamente. Ele ficou de cama. Caiu não é do verbo cair, na verdade. É porque ele ficou de cama, adoeceu. Então, de cama é um predicativo. Interessante. Naqueles dias, cama é substantivo. Ficava na cama até a hora do almoço. Na cama é adjunto adverbial. É onde se ficava, é o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Núcleo dessa expressão na cama é cama, que é substantivo. Ele aprecia cama mais leve do que aquela. Ele aprecia cama. Qual é o núcleo de cama mais leve? Cama, que é um objeto direto. O núcleo do objeto direto é um substantivo. Quem não gosta de uma cama quentinha no inverno? Então a pergunta, gosta de quê? De uma cama. Núcleo do objeto indireto, cama, substantivo. O uso da cama naquele hospital era ininterrupto. Então, uso de quê? Da cama, complemento nominal. O uso da cama. Cama é o núcleo do complemento nominal. Substantivo também, cama. Roupa de cama deve ser guardada naquele armário. De cama é adjunta de nominal. Núcleo do de cama é cama. Adjunta nominal do sujeito. Roupa de cama. Comprou-se uma cama redonda. Comprou-se o quê? Uma cama redonda foi compra. É sujeito. Uma cama, cama é núcleo do sujeito. Sujeito da voz passiva sintética. Olha que maravilha, gente. Que estrutura, que coisa bem elaborada. Aquele móvel, uma cama antiga, é um aposto, chamava a atenção. Uma cama antiga é aposto de aquele móvel. Está explicando qual é aquele móvel para a gente entrar em detalhe. O núcleo é cama. O núcleo do aposto é cama. Faz sujeito, faz função sintática de aposto. Gente, é riquíssimo uma estrutura linguística dessa. E alguém fala assim, língua portuguesa é a língua mais difícil que tem. Pessoal, a língua mais difícil que tem é aquela que você não estuda e que você acha que tem a obrigação de saber, porque você é falante de língua portuguesa. Mas a ignorância e a preguiça te distancia do conceito verdadeiro, do quanto essa língua é extraordinária e serve para uma comunicação precisa, concisa, complexa e elevada. Tratando mais consecutivamente da expressão o pronome numeral, substantivo e suas funções sintáticas. A exemplo do substantivo, pronomes e numerais substantivos podem ter várias funções sintáticas. Todos conhecem o caminho. Todos. Gosto dos dois. Objeto indireto. Dos dois. Todos. Sujeito. Veja os outros logo mais. Objeto direto. Os outros. Ela será útil aos dois primeiros. Complemento nominal. Útil aos dois primeiros. Foi feito por todos. Agente da passiva. Todos fizeram a coisa. Então não disse o que, não é? Foi feito por todos. E aí, vamos pegar mais exemplo. Ela já não gosta mais de mim. Sintaxe dos pronomes pessoais. De mim, objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguém. De mim. Ela, sujeito. Então, estamos falando de pronome e numeral substantivos. Você me escuta com atenção. Escuta quem? Me.
objeto direto. Quero lhe dar um bom presente, dar para ele, lhe é para ele, objeto indireto. Eu lhe tenho amor por você, complemento nominal. Eu lhe tenho amor. Ouviam-lhe a voz chorosa. A voz de quem? Dele, adjunta nominal. Deixaram-me entrar. O me está fazendo papel de sujeito do verbo deixaram entrar. Quem? O me, eu. Deixaram-me entrar. Sujeito. O que nós vimos aqui? O pronome numeral substantivo, fazendo papel de substantivo, substituindo nome. Por isso que é um pronome. Ok? Adjetivo e locuções adjetivas e suas funções sintáticas. A locução adjetiva às vezes tem um substantivo no seu núcleo. Ele chegou feliz e cansado, predicativos. Feliz, cansado. O homem feliz não se preocupa com os outros, adjunto adnominal. Está junto com o homem, qualidade do homem, feliz. O homem, vírgula, feliz, vírgula, não queria saber dos outros. Se ele é feliz, ele não dá atenção para as outras coisas. Cuida da sua vida, a expressão mais comum que eu tenho. Só é feliz quem cuida da própria vida. Quem fica cuidando da vida dos outros, negligencia-se a si mesmo. O homem feliz não queria saber dos outros. Predicativo. A escada era de metal. De metal é predicativo. A mulher sem caráter não veio mais aqui. Adjunto adnominal. Sem caráter. O pronome adjetivo ou numeral adjetivo e sua função sintática. Por que eu estou chamando o pronome numeral substantivo? Porque substitui o nome. E o pronome adjetivo e o numeral adjetivo e sua função sintática substitui o adjetivo, ok? Pronomes e numerais adjetivos só podem funcionar como adjuntos adnominais, substituindo um adjetivo, nunca como núcleo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aquela foi a primeira vez que eles se encontraram. Alguma coisa acontece no meu coração. Seus olhos são duas contas pequeninas. Então, minha terra, minha, é um pronome possessivo, acompanhando terra, dizendo que terra é, especificando a qualidade da terra. Então, é adjetivo, ok? Aquela foi a primeira vez. Primeira é um numeral. É adjetivo porque está especificando qual a ordem da vez. É um adjunto adnominal. Alguma coisa, está especificando coisa, né? Ou generalizando, acontece no meu coração. São pronome, né? Está fazendo papel de pronome possessivo, meu coração, e alguma coisa está ampliando, né? Está indefinindo. Seus olhos são duas contas pequeninas. Seus olhos, pronome possessivo, duas, numeral. Está acompanhando o substantivo, então é adjunto adnominal. E para a gente fechar esses dois capítulos numa corrida só, o advérbio e a locução adverbial e sua função sintática. O advérbio e a locuções adverbiais serão sempre adjuntos adverbiais. Ontem, tempo. Você estava muito interessante. Intensidade, muito interessante. Adjunto adverbial de intensidade. O artigo e sua função sintática. Os arredores da fazenda tinham um encanto que os fazia apaixonantes. Artigos só podem funcionar como adjuntos adnominais. Então, pessoal, compreendendo a funcionalidade das funções gramaticais, a gente consegue trabalhar melhor e classificar melhor os termos da oração. E, ao mesmo tempo, pontuar melhor
deixar a frase mais clara, concisa, transmitindo a mensagem que verdadeiramente se deseja, sem rebuscar, sem construir expressões desnecessárias. Um abraço para todos, um ótimo estudo.